Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos, em nome de Jesus Cristo, que Deus está abrindo caminhos para você que está num beco sem saída, para você que não vê saída, não vê como transpor, não vê como romper. No nome de Jesus Cristo nós oramos e liberamos essa palavra profética. Deus abrirá um caminho, Deus abrirá um caminho, assim como o Senhor abriu um caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Nós cremos que o Senhor abrirá caminhos em nome de Jesus. Até mesmo nessa situação complicada, financeira, na sua saúde, Deus abrirá um caminho. Eu libero uma palavra em nome de Jesus sobre a tua vida. O Deus que abre caminhos está abrindo caminhos agora, e que caia por terra todo impedimento no mundo espiritual, toda a contrariedade, tudo aquilo que se opõe a você ou a sua casa. Nós ordenamos agora que caia por terra o laço Satanás, que caia por terra o engano, que caia por terra tudo aquilo que é opressão, que é a ação das trevas no teu caminho. Nós quebramos a obra de inveja, a obra de maldade, a invocação contra teu nome, e declaramos por terra em nome de Jesus Cristo. Uma pessoa que está amarrada espiritualmente em um vício, uma pessoa que está amarrada espiritualmente num pecado, uma pessoa que está presa, acorrentada em cadeias espirituais, em o nome de Jesus Cristo, nós oramos agora para que você seja livre, para que o Senhor abra um caminho para você sair dessa vida difícil, dessa situação que você está. Pai, o Senhor ouve o clamor dos teus filhos, o Senhor ouve o clamor do necessitado, o Senhor ouve o clamor dessa mulher que quer mudar de vida, que quer uma nova história, que quer viver o extraordinário, que crê que Deus tem um plano para a vida dela. Senhor, tira ela dessa situação, tira ele agora, Senhor, do meio desse caos, em o nome de Jesus. Que caia por terra todo atrapalho, que caia por terra toda confusão, que caia por terra tudo aquilo que se levantou contra a tua vida para te envergonhar. Nós oramos em nome de Jesus, para que o Senhor abra um caminho para a tua vida, em nome de Jesus. E agora eu oro em favor de todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, e nós dizemos em nome de Jesus Cristo que haja cura. Jesus Cristo cura, a nossa fé está nele, por isso dizemos a todo câncer: renda-se a Jesus Cristo, a todo problema no intestino, a todo problema no pâncreas, no rins, no fígado, no coração, renda-se a Jesus Cristo. Senhor, tu tens o poder de restaurar, tu tens o poder de curar completamente, tu tens o poder da vida, tu tens o poder da ressurreição. Por isso nós oramos agora por uma cura total, nós oramos por um milagre extraordinário, nós oramos para que a mão de Deus toque a tua vida, nós oramos para que o Senhor te visite, nós oramos para que a mão poderosa do Senhor te faça crescer, te faça prosperar e te faça avançar, em o nome de Jesus Cristo. Senhor, libera do teu poder sobre a vida dessa pessoa, libera da tua graça, e nós te pedimos, Senhor Jesus, o teu favor sobre as nossas vidas. Também oramos para que essa pessoa seja livre da ansiedade, tudo aquilo que aperta o peito dela, tudo aquilo que angustia ela, tudo aquilo que aflige, tudo aquilo que não deixa ela dormir à noite. Eu oro para que ela seja livre, em nome de Jesus Cristo, para que ela seja livre, inclusive, de toda a opressão, de relacionamentos na vida dela, toda a opressão de falsos amigos, toda a opressão de falsos irmãos. Que o Senhor a liberte, que o Senhor dê vida a ela, que o Senhor a guarde, que o Senhor dê, Senhor, a ela aquilo que está no teu plano, aquilo que está no destino que o Senhor tem preparado para a vida dela, em o nome de Jesus Cristo. Visita teus filhos e filhas, Pai. Amém e amém. E eu declaro sobre a tua vida o Salmo 91, esse salmo de proteção de Deus, que enquanto eu declarar esse salmo, cercas de proteção venha sobre a tua casa e sobre a tua família. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo,
A sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Glórias ao nome de Jesus. Eu quero liberar uma palavra para você que estava com dor no ouvido ou com infecção no seu ouvido. Eu libero uma palavra profética para a tua vida, a restauração total, que toda enfermidade, que toda dor, que todo tipo de problema rendas ao poder de Jesus Cristo. Amém? E você que tem vivido opressões na sua vida, de pessoas, de relacionamentos, seja livre, a luz de Jesus Cristo está entrando aí, Deus está operando agora, o Senhor está dando livramento em nome de Jesus, amém? Deixa eu compartilhar com você, olha o que Deus está fazendo aqui, deixa eu mostrar isso. A Raquel, ela mandou o seguinte testemunho para a gente: fiz o voto de Ana e fui curada do meu intestino, que enfrentava problemas há mais de 4 anos, glória a Deus. Olha o voto de Ana, mais uma vez aparecendo aqui nos testemunhos. Juliana, sempre faço os propósitos, Deus tem me abençoado grandemente. Tive câncer de mama há 5 anos e hoje estou curada. Porém, em um exame de rotina apareceu que eu tinha alguns cistos no ovário, que me deixou muito aflita. Comecei o voto de Ana, confiando que Deus iria mais uma vez realizar um milagre. Refiz o exame e, para a honra e glória de Deus, eu não tenho mais nada. Deus operou um milagre, que Deus o abençoe. Glória a Jesus. E a Neuza mandou também um testemunho para a gente. Participo de todos os propósitos e tenho sido muito edificada. Há 1 ano apareceu um problema nas vias urinárias, realizei exames e foi constatada uma pedra na bexiga. Confiante em Deus, realizei novos exames e não havia mais pedra. O urologista disse que está tudo certo com os meus exames. Gratidão a Deus pela sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes, as pessoas elas começam a buscar Deus e no meio da jornada de busca, elas desistem, elas desanimam, elas param. Se você quer viver o extraordinário de Deus, você não pode parar. Você tem que buscar cada vez mais. Você tem que se entregar cada vez mais. Eu sirvo a Deus há mais de 20 anos. E eu tenho tido uma vida de oração. E eu tenho experimentado milagres e vivido Deus a cada dia na minha vida. Faz um compromisso, não comigo, mas com Deus, de orar aqui conosco às 6 da manhã, às 18 horas. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. As pessoas têm que crerem no poder da oração, no poder de uma palavra profética e numa direção de Deus. Às vezes, sabe, as pessoas elas estão esperando que Deus simplesmente faça assim, mas você não está fazendo por onde para receber isso. Eu convido você a ter uma vida de oração para você viver milagres. Amém? Hoje eu quero compartilhar uma palavra do céu com você. Sei que essa palavra aqui, ela é uma palavra que vai te ajudar muito. Por isso eu quero pedir a quem está entrando aqui na oração, já deixa a tua curtida aqui, por gentileza, deixa aí o teu like, para que o YouTube mande essa oração para outras pessoas e compartilhe essa oração com 10 pessoas. Manda para 10 pessoas, manda para amigos, para parentes, para grupos que você está. Eu tenho falado, a bênção não pode parar na gente, ela tem que passar adiante.
tem pessoas próximas da gente que precisam da bênção, que precisam de uma palavra, que precisam de uma oração. Tem alguém aí próximo de você que está gritando por socorro, que está pedindo a Deus uma luz, que está pedindo a Deus uma saída. E você vai ser a resposta de Deus para a vida dessa pessoa. Sabe que interessante? Essa semana, eu conheci um rapaz, ele veio me auxiliar em algo e eu vi que ele estava muito necessitado, porque ele falava bastante. E eu comecei a falar de Jesus para ele, comecei a falar do amor de Deus. Isso foi no primeiro dia. Daí eu comecei, a estimular ele a fazer uma oração, a ler a Bíblia, e também convidei ele a começar a me seguir, né, nas redes sociais. No outro dia, ele me pediu uma oração. Aí eu perguntei: você quer aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador? Aí ele disse: não, eu quero aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu disse: deixa eu fazer uma oração por você. Enquanto eu orava por ele, eu vi as lágrimas, escorrendo pelo rosto dele. E eu senti que Deus fez uma obra ali na vida dele naquele momento. Não é porque eu estou atarefado, não é porque eu tenho muitos compromissos que eu vou deixar de abençoar alguém que cruzar o meu caminho. Às vezes tem alguém próximo de você que está desesperado por Jesus e saiba de uma coisa: Deus não coloca pessoas no teu caminho por acaso. Deus, Ele não coloca aqui na sua cabeça, às vezes, uma preocupação que você tem com uma pessoa, uma lembrança, às vezes até uma lembrança que você tem com uma pessoa, uma lembrança que você tem com uma pessoa. Às vezes você não imagina, o que Deus está querendo falar com você, o que Deus está querendo ministrar através de você na vida daquela pessoa. Eu já tive sonhos que Deus me deu, proféticos, com pessoas desconhecidas, pessoas que eu nunca conheci, nunca estive perto daquelas pessoas, mas o Espírito Santo me deu uma palavra sobre elas, o Espírito Santo me revelou algo sobre elas, e eu disse: sabe uma coisa, eu vou lá incomodar, vou mandar um áudio, vou pedir o contato dessa pessoa, porque Deus está me dando uma palavra, Deus está me revelando algo sobre essa pessoa. Deus está me revelando algo sobre essa pessoa. E eu entendo que Deus, Ele nos coloca diante de pessoas para abençoar pessoas. Então, abençoe a vida de alguém, certo? Seja incansável, deixe passar a bênção por você, não fica com ela só para você, porque daí você vai ser mais abençoado ainda. Pode ter certeza disso. A Bíblia diz que quem converte um pecador do seu mau caminho, diz que uma multidão de pecados é coberta. Então, ajude as pessoas a conhecer Jesus. Seja um facilitador, seja um compartilhador das orações da palavra de Deus. Amém? Eu quero hoje trazer uma palavra ao teu coração sobre confiança incondicional, sem condições. Quando Deus não fizer do seu jeito, continue confiando. As pessoas fazem muito errado, quando elas colocam Deus contra a parede. Eu já fiz isso. Não posso ser hipócrita aqui de dizer: não, eu nunca fiz isso, então, você não deve fazer porque eu nunca fiz. Não, eu já fiz isso e me arrependo, porque não dá certo. Não dá certo, e se der certo é pela misericórdia de Deus, mas você não deve fazer isso de novo. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é soberano, Ele é o Deus que criou o universo, Ele é nosso Pai. Você pressiona seu pai, colocando ele contra a parede. Você não pode fazer isso. Você é um filho de Deus. Você tem que aprender a falar com Deus e aguardar a resposta dele. Mas muitas vezes a gente pede uma coisa a Deus e, parece que o tiro sai pela culatra, porque não vem do jeito que a gente quer às vezes. E só não veio do jeito que você quer porque Deus tem uma coisa melhor para ti. Deus tem um plano melhor. Ele tem uma oportunidade melhor. Ele tem um relacionamento melhor, Ele tem uma promoção melhor,
Ele tem um lugar melhor, Deus tem o melhor. Então, você vai ter que aprender a confiar em Deus incondicionalmente. Aprenda a confiar em Deus incondicionalmente. Em Daniel capítulo 3, verso 17 e 18, a Bíblia diz assim: eis que o nosso Deus a quem servimos é quem nos pode livrar. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses. A Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abednego não se dobraram diante de Nabucodonosor. Não se dobraram diante da estátua que ele fez para que adorassem a ele. E eles foram muito categóricos e posicionados. Eles disseram: nós não vamos te adorar, nós não vamos nos dobrar a essa estátua. E se você não gostar disso, então nossa vida, se Deus não nos livrar, a nossa vida está nas suas mãos e seja feito o que Deus quiser. Porque havia um decreto que quem não se dobrasse diante da estátua de Nabucodonosor tinha que ser lançado na fornalha ardente. E a Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abednego não dobraram os seus joelhos. Eles se manteram firmes, resolutos em sua fé em Deus e não se dobraram. Então o rei Nabucodonosor, enfurecido, mandou que jogassem eles na fornalha ardente. E para espanto do rei Nabucodonosor, eles não morreram. Ao contrário, Nabucodonosor, ele viu que havia um quarto ser na fornalha ardente, e nós cremos que esse ser é o nosso Deus, é a presença poderosa do nosso Deus. Ele apareceu para todos, para que as pessoas vissem que Ele guarda aqueles que não se dobram ao mal, aqueles que se mantêm em fé, confiando nele. Ele veio, Ele guardou, Ele esteve lá, Ele os protegeu, Ele os blindou, Ele os tornou à prova de fogo. Que coisa incrível! Então, você tem que entender que a nossa confiança em Deus, ela tem que ser incondicional. Se Deus livrar, Ele é Deus; se não livrar, Ele é Deus também, e Ele sabe por que não livrou. E essa é a fé que muitas vezes não é entender tudo. Fé é confiar em Deus quando as coisas não fazem sentido na sua vida. Essa é a fé poderosa. Entenda, a Bíblia nos diz em Provérbios 3:5: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. A verdadeira fé, ela confia sem entender. Então eu não entendo porque Deus está me pedindo isso, mas se Deus está me pedindo, vamos em frente. Eu não entendo muita direção que Deus me dá. Eu não entendo o porquê que Ele diz para mim não me meter em algumas coisas. Eu não entendo algumas coisas, sabe? Eu não entendo. Olha que interessante. Minha esposa, ela tem um grande chamado pastoral, certo? E ela ama a igreja, ela ama servir as pessoas. E tanto eu quanto ela, muitos anos, por mais de 15 anos, nós servimos a igreja, nós pastoreamos a igreja, éramos pastores da igreja e pastores titulares, né? Chamado de pastores sêniores, porque estávamos à frente da igreja. E chegou um momento que Deus disse para mim que Ele não queria que eu estivesse à frente da igreja. E em primeiro momento, assim, eu e a minha esposa entendemos isso e, sabe, continuamos em frente fazendo aquilo que Deus queria que a gente fizesse. Mas há um tempo atrás nos veio essa vontade, esse desejo de novamente nos envolver com a igreja e eu apoiar, né, tanto o ministério dela pastoral quanto eu também desenvolver esse ministério pastoral. Mas eu fiquei apenas por um tempo e entendi de Deus que ali foi só por um tempo e para Deus mostrar para nós que esse não é mais o nosso chamado, pelo menos para mim. Mas, sabe, minha esposa ainda sente muito forte no coração de pastorear pessoas e de estar à frente de uma igreja. Mas Deus, ao mesmo tempo que ela sente isso, no momento, exatamente nesse momento, Deus nos disse para não nos envolver. Só que isso é uma coisa difícil para nós. Isso é uma coisa difícil porque a gente gosta de gente, gosta de estar com pessoas e Deus disse para a gente não estar à frente.
É um pouco complicado, eu entendo até, sabe? Em parte eu entendo, porque Deus quer que eu ensine as pessoas a ouvir a Ele, e eu estou talvez fazendo algo, nesse exato momento da minha vida, estou fazendo algo que eu sei que está dando muitos frutos, está abençoando a vida de muitas pessoas. Mas se você perguntar por que que Ele não quer que eu esteja à frente, é difícil de responder, muito difícil e desafiador. Nós nos mantermos em obediência a Deus, porque já tentamos mais de uma vez estar à frente e Deus disse não esteja à frente. E sabe, não é nem pelos resultados, porque toda vez que estamos à frente de algo, nós vemos aquilo florescer, nós vemos aquilo acontecer. Eu e minha esposa começamos a igreja de São Paulo, e a igreja, sabe, começou bem pequenininha e se tornou uma das maiores igrejas, e depois tivemos que fazer a entrega no sentido de sair da frente da igreja e entregar para outra pessoa, certo? Saímos da frente da igreja e é difícil você construir uma coisa, né? Você realizar algo e ver aquilo florescer e depois ter que passar à frente. E o Senhor sempre disse para a gente, saia da frente e entregue tudo. E nós temos feito isso. Só que, sabe, falar isso na teoria é uma coisa bonita, mas a gente não entende muitas coisas. A gente não entende, às vezes, algumas renúncias que Deus pede, mas temos nos mantido fiéis àquilo que Deus tem falado. Como eu disse, já tentamos voltar a estar na frente, mas Deus sempre diz não. Fica um pouquinho ali e Deus diz, sai daí, porque eu quero que você faça isso. E eu tenho aprendido que eu sou um servo de Cristo, ou seja, eu faço aquilo que Ele quer que eu faça, e eu estou pronto a fazer aquilo que Ele quer que eu faça. Eu quero que você entenda, Deus responde, mas nem sempre como queremos. Escreve aqui nos comentários, Deus responde, mas nem sempre como queremos. É uma verdade. Às vezes pedimos uma coisa, mas Deus vê algo maior. Pedimos uma porta, Ele fecha. Pedimos um caminho e Ele muda a rota. A Bíblia diz em Isaías 55 que os pensamentos dEle, os planos dEle são sempre elevados, maiores do que os nossos. E isso não significa que Deus está te ignorando, mas que Ele está te guiando por um caminho mais alto, certo? Então, existem formas de servir a Deus de uma forma não tradicional, por um caminho mais alto, por um caminho diferente, por um caminho, sabe, até estranho à maioria das pessoas, porque eu sirvo a Deus hoje de uma maneira bem diferente do que eu servia há alguns anos atrás, certo? Antes eu cuidava de um povo, cuidava de uma igreja e me envolvia só com aquilo, hoje não. Hoje eu me envolvo com muitas coisas, eu escrevo livros, temos canais no YouTube, temos o podcast, né, A Voz, que está sendo tremendo, ali onde a gente ajuda as pessoas tanto no espiritual quanto no empreendedorismo, né? Hoje Deus me conectou a muitos empreendedores, a muitos empresários, a muitas pessoas, e Deus tem me dito também para ajudar as pessoas nessa questão financeira. Tem muita gente endividada, então no podcast A Voz eu trago convidados. Eu tô fazendo aquilo que Deus quer que eu faça, e eu estou fazendo uma oração constantemente. Senhor, posso não entender teu caminho, posso não entender as coisas que o Senhor pede para mim, mas eu quero fazer tudo que o Senhor me pede, né? Por quê? Porque, sabe, os maiores erros na minha vida, que inclusive eu vou ministrar sobre isso amanhã na pregação, os maiores erros na minha vida foi tentar, sabe, fazer coisas que não tinha 100% da aprovação de Deus. Eu acho que esse é o problema número 1 da maioria das pessoas, se envolver em coisas que Deus não quer que elas se envolvam. Por isso, entenda que seguir a direção de Deus é o melhor caminho, fazer o que Ele quer. Só isso, eu só quero fazer o que Ele quer que eu faça. E se Ele me mandar plantar bananeira, assim será. Certo? O que eu preciso é obedecê-lo na totalidade. Eu aprendi a obedecer mesmo sem entender. É por isso que o tema dessa palavra hoje é confiança
incondicional. Não coloco condições. Eu vou confiar sem condições. O que Deus mandar, assim será, porque Ele sabe todas as coisas. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Aprenda a ouvir a Deus e você vai ver que bênção que é. Eu quero orar pela tua vida, quero te abençoar. Amanhã, 9 horas da manhã, eu vou transmitir o culto ao vivo por aqui. Vai ser Santa Ceia e as pessoas se conectam de várias partes do mundo para assistir a Santa Ceia. E eu convido você a estar com a gente amanhã, 9 horas da manhã. E quem estiver no presencial, melhor ainda, vamos nos ver lá, tá? O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri. Esse aqui é o meu novo livro, gente, Mentalidade de Alto Nível. Esse livro aqui tem ajudado a vida de muitas pessoas. Eu tive que mudar muito a minha cabeça para ter hoje esse conceito sobre confiar incondicionalmente em Deus. Eu tive que mudar muito aqui, porque, sabe, às vezes quando eu não entendi uma coisa, eu acabava indo mais à frente e acabava me frustrando, porque não fiz como Deus quis. Fiz como eu quis, não como Deus quis. E, sabe, sempre vamos ter problemas quando fizermos isso. Amém? Então não te precipita. Aprenda a mudar a mentalidade. Esse livro aqui vai te ajudar. Você pode adquirir no nosso site www.vinicius7.com.br, ok? Também lá no nosso site você pode apoiar o nosso canal e desejar gratidão, que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus, gratidão, tá bom? O nosso site www.vinicius7.com.br, ali também tem os nossos eventos. Em julho, se Deus me permitir, estarei nos Estados Unidos. Se você quiser participar, dá uma olhada ali no site. E em agosto, se Deus me permitir, estarei em Belém, no Pará, certo? Pela primeira vez. Vai ser incrível. Amém? Vai ser incrível, vai ser maravilhoso, em nome de Jesus. Quero orar pela tua vida, quero te abençoar e pedir a você, compartilhe com 10 pessoas. Deixa essa oração chegar bem longe, tá bom? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, estamos orando para que o Senhor abra caminhos. E pessoas que estão num beco sem saída, que estão num Baal Zephon, a minha oração é para que o Senhor abra caminhos aonde não há caminhos, aonde não há saída, aonde não há possibilidade, onde não há como vencer, aonde não há como conquistar, aonde não há como transpor. Senhor, é aí mesmo que nós oramos, para que o Senhor abra caminhos. Que pessoas sejam despertadas na fé agora, em nome de Jesus. Que o Senhor possa despertar pessoas a viverem pela fé, a ouvirem a voz de Deus. E Pai, o Senhor me toca de orar pelas crianças. E se tem alguma criança que está ouvindo essa oração e está doente fisicamente ou emocionalmente, Jesus, cure-a agora. A minha oração, o Senhor me trouxe essa preocupação agora com as crianças. E eu oro para que as crianças sejam tocadas pelo poder de Jesus Cristo, para que a paz de Jesus entre nas crianças, toda agitação, tudo aquilo que perturba, tudo aquilo que oprime espiritualmente crianças. Senhor, a minha oração é para que essa criança seja abençoada e tocada pelo Teu poder. Senhor, visita cada lar nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Jesus ama as crianças. Que a paz de Jesus Cristo entre no coração das crianças, que o Senhor proteja elas de todo mal. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração, passe à frente. Amém? E amanhã, 6 da manhã, eu quero ver quem vai estar comigo aqui na oração, porque nós estamos orando em favor daquelas pessoas que estão num beco sem saída. Amém? Orando para Deus abrir caminho. Mostra a tua fé, esteja comigo amanhã às 6 da manhã. Deus te abençoe e até mais, se Deus quiser. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos as bênçãos dos Salmos 23 sobre a tua vida, as 12 bênçãos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes,
guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me cercarão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Meu Deus, eu oro pedindo uma intervenção sobrenatural sobre a vida de cada pessoa que está passando por um tratamento. Pessoas em tratamento para câncer, pessoas em tratamento para alergia, pessoas para tratamento para tireoide, pessoas para tratamento de depressão. Eu oro por uma intervenção agora de Jesus Cristo. Senhor, que a tua presença, a tua glória, a tua luz, Jesus, entre na vida dessa pessoa e mude completamente, Senhor, o que ela está passando, o que ela está vivendo. Dizemos a todo mal, dizemos a toda doença, dizemos a toda dor de alma, renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo, nome sobre todo nome, aquele que é soberano, Jesus, aquele que tem toda a autoridade, aquele que age sem influência. Nós declaramos o nome de Jesus, saúde no teu corpo, saúde no teu sangue, saúde no teu coração, saúde nos teus órgãos internos, saúde na tua mente. No nome de Jesus, saúde entrando na tua vida, no nome de Jesus Cristo. Meu Deus, toca com teu poder na vida dessa pessoa, toca com teu poder na casa dela, nos negócios dela, no caminho dela, nos projetos dela, em nome de Jesus. Oramos, Pai, para que um milagre de Deus seja liberado sobre essa vida. Também oro, Senhor, para que o Senhor tire a ansiedade do coração dessa pessoa, as preocupações que ela está, aquilo que está pesando sobre a alma dela. Jesus, remove o peso da alma, remove a angústia do coração, remove a dor da perda, remove a dor, Senhor, da injustiça, remove a dor da rejeição e traga cura, traga paz. O Senhor é o nosso pastor. O Senhor é o nosso pastor, nos conduz, Senhor. Conduz essa pessoa a uma libertação, conduz essa pessoa a uma cura, conduz essa pessoa a uma solução para essa situação que ela está vivendo, no nome de Jesus. E nós declaramos, Jesus, a nossa dependência total e completa de Ti, e reconhecemos que o Senhor é soberano e que sem Ti nada podemos fazer. Senhor, peleje por nós, lute por nós, entra nas guerras, Pai, da nossa vida, nas guerras, Pai, que não estamos conseguindo vencer. Te pedimos vitória, Pai. Essa pessoa que está lutando contra um vício, que está lutando contra um pecado, que está lutando contra uma situação na vida dela, dá vitória para ela, Pai. No nome de Jesus nós oramos para que o Senhor dê vitória para ela, para que o Senhor intervenha nessa luta, para que o Senhor mude a história dela. No nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, muda a história dela. Cancelamos toda inveja, toda palavra maldita, toda palavra negativa, toda seta enviada de Satanás. Senhor, e te pedimos também, dá livramento para essa casa, dá livramento para essa família, Pai, no nome poderoso de Jesus Cristo. Senhor, eu apresento todos os pedidos de oração que estão sendo colocados aqui nos comentários e declaramos: o Senhor é o pastor da alma de cada pessoa que está aqui. Nada faltará, não vai faltar. Não vai faltar, Pai, em nome de Jesus, nada irá faltar a essa pessoa, nada irá faltar à casa dela, nada irá faltar à família dela, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Assim nós oramos, assim nós declaramos, em nome de Jesus. Visita, meu Pai, visita a vida de cada pessoa, visita o lar de cada pessoa, Pai, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. No nome poderoso de Jesus Cristo, visita, Pai, em nome de Jesus, Pai, visita, é o que pedimos a Ti. Glória a Deus, Deus é bom, Deus é fiel em todo tempo, Deus é fiel em todo tempo, não tenha medo, amém, não tenha medo, glória a Deus. Você que está entrando nessa oração do Salmos 23, creia, Deus está agindo aí. Amém, Deus está agindo e eu creio, milagres estão acontecendo. Tem muita gente que entra aqui nas orações com problemas de saúde, pessoas que entram com situações na vida dela
que ela não consegue resolver. E ao longo dos meses, a gente vê essas pessoas vindo aqui para testemunhar o que Deus fez e o que Deus continua fazendo na vida dessas pessoas. Eu quero dar um testemunho muito impactante. Esse testemunho eu recebi de uma irmã depois de um culto de domingo até, e eu li assim e fiquei maravilhado com o que Deus tem feito na vida das pessoas através das orações. Deixa eu pegar aqui o testemunho dela. Olha só o testemunho que eu recebi. Aí ela me mandou aqui os laudos e tudo mais, de tudo que do tratamento da doença, né? Olha só, desde 2023 eu estava fazendo tratamento para essa doença do hipotireoidismo, acompanhando com ultrassom e medicação. O Senhor sempre orava nas orações da manhã e da noite para pessoas com doenças na tireoide, e eu tomei posse. Eu fui completamente curado dos cistos, minha tireoide está limpa e hoje eu não tomo mais remédios para esse hormônio da tireoide. Eu pedi um sinal visível a Deus de deixar de tomar esse remédio. Minha barriga inchou de uma maneira que nem os médicos acreditaram. Aí eu discerni que era o sinal que eu estava pedindo. E daí ela colocou aqui: repeti os exames e vi os resultados completamente controlados. Agora é cuidar ainda mais da alimentação e exercícios, e para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, Jesus cura. Obrigado por declarar palavras de cura a todos nós. Vou deixar registrado o meu exame antes com o valor alto e depois o valor baixo sem o remédio. Tudo isso aqui são testemunhos que a gente recebe das orações. Olha esse outro testemunho aqui que eu recebi, deixa eu pegar aqui, da Francine. Ela escreveu: há mais de 20 anos eu sofria com dermatite atópica. 20 anos não são 20 dias. 20 anos. Ela escreveu aqui: dermatite nas mãos. Foram anos de sofrimento, minhas mãos chegavam a sangrar. Fiz vários tratamentos e nada resolvia. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, em uma das orações, o Senhor disse que Jesus estava curando dermatite. Eu tomei posse e hoje estou completamente curada. A outra bênção, que em 2025 eu fui diagnosticada com adenomiose. Desde então passei a orar pela minha cura, participando do propósito. O altar tem resposta, orando e jejuando, e fui curada. O médico me disse que não tenho mais nada no útero. Agradeço ao Senhor por nos ensinar a buscar e ouvir a voz de Deus. Que toda a honra e toda a glória sejam dados ao Senhor Jesus. E que Ele abençoe e guarde o Senhor e toda a sua família. Olha que bênção, hein? Olha o testemunho da Carla também. Graça e paz. No ano de 2025, minha filha descobriu que estava grávida e foi um momento de muita alegria. Porém, após 2 meses de gestação, ela perdeu o bebê. E foi um tempo muito doloroso. Quando o Senhor Jesus usou o Senhor ainda em 2025, profetizando para mulheres que engravidariam e não precisariam tomar injeções para sustentar a gestação, eu, como mãe e avó, tomei posse dessa bênção pela minha filha. Hoje, 2026, estamos com o nosso milagre, a minha neta Sara. Que o Senhor Jesus abençoe grandemente o Senhor e a sua família e seu ministério. Gratidão. Olha, se eu fizesse um culto, Se eu fizesse um culto só de mulher grávida, eu sempre digo isso, ia encher a igreja. De mulher que engravidou nas orações, engravidou aqui, milagres de Deus que aconteceram. A gente acredita que Jesus Cristo cura, amém? Jesus Cristo cura, independente do problema. Nós sabemos que Ele cura, Ele tem o poder de curar. Às vezes a pessoa está muito tempo aguardando e eu creio, essa é uma bênção de Deus. E eu quero, inclusive, já vou aproveitar aqui essa unção, esse testemunho bonito, para orar. Se tem alguma mulher aí que não consegue engravidar, no nome de Jesus, a minha oração é para que o Jesus, que pode todas as coisas, cure você agora, cure seu marido, cure a sua casa, e que haja um milagre de Deus nos braços de vocês. Em nome de Jesus, que o Senhor dê essa bênção para vocês. Os filhos são herança do Senhor. Que o Senhor opere um milagre aí em nome de Jesus. Amém? Nós temos orado, cremos que Jesus cura. Jesus cura, não é o homem. Não é o homem. Jesus cura. Ele nos dá a oportunidade de ver isso, de ver essas maravilhas. É uma maravilha do Senhor. Amém? Deixa eu continuar com a palavra que eu comecei hoje pela manhã. Nós estávamos falando sobre o Deus que peleja por nós, certo? E que a murmuração não faz parte da vida de quem acredita que Deus é soberano e que luta por nós.
Nós devemos entender que a vitória que Deus tem para você depende do tempo de Deus. Algumas pessoas não entendem que tem um tempo para algumas coisas. Às vezes você ora pedindo uma coisa para Deus e aquilo não vem no seu tempo, mas vem no tempo certo. A Bíblia nos diz em 2 Samuel 5:24: e há de ser que ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque então o Senhor sairá adiante de ti. Davi só se movia quando Deus mandava. E isso, Davi era rigoroso, ele era rigoroso nessa direção. Ou seja, nós temos que aprender que existe um tempo de Deus para todas as coisas. Neemias também disse assim: no lugar em que ouvides o som da trombeta, ou seja, nem antes nem depois, no momento certo. O tempo certo é essencial para a vitória. Tem coisas que você busca e busca e não consegue encontrar naquele tempo. Aí você acaba quase desistindo. Puxa, procurei uma casa para comprar, não consegui. Passa um tempo, aí Deus coloca de novo o desejo no teu coração, você busca, você encontra. Por quê? Porque tem um tempo certo. Tem um tempo certo para as coisas. Muita gente perde batalhas não porque Deus não queira agir, mas porque se adiantou no tempo divino. Você sabe que tem duas formas de você conquistar a mesma coisa. Uma forma é por meio da afobação, do impulso, da ansiedade, e a outra forma é aguardando o tempo de Deus. Aí você pergunta: e como saber o tempo de Deus? O tempo de Deus, ele vai vir de duas formas. Ele vai vir através de um despertamento em você, certo? E um detalhe, você vai encontrar aquilo no tempo certo. No tempo certo você vai encontrar. Não é em qualquer tempo, é no tempo certo. Tem gente perdendo porque correu antes do vento de Deus soprar. Tem gente ferida porque foi sem direção. Tem gente cansada porque está tentando vencer sozinho aquilo que só seria vencido se esperasse o tempo de Deus. Eu quero que você grave isso. Quando você corre antes de Deus, você luta sozinho. Quando espera em Deus, Ele luta por você. Jesus disse: esperem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Tem um tempo certo. Quer que Deus lute essa batalha? Então aguarde o tempo certo. Sabe, as pessoas não entendem alguns movimentos. Por exemplo, há um tempo para tudo. Há um tempo de você plantar e há um tempo de você colher. Há um tempo de você investir e há um tempo de você desfrutar. Há um tempo de você fazer grandes negócios e há um tempo de você esperar. Que tempo nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo um tempo que tudo que fazemos e tudo que viermos a fazer, nós devemos calcular o custo com muito cuidado, com muita disciplina. Por quê? Porque os dias são maus, vivemos dias de instabilidades financeiras, ok? Tem muita instabilidade financeira. É tempo de fazer negócios com o pé no chão. É tempo de, você orar e pensar de forma estratégica antes de investir numa coisa, antes de investir em outra. Por quê? Porque está tudo muito flutuante, certo? Está muito movimentada as coisas no mercado mundialmente. Então tudo na vida da gente tem que ser com direção, tem que ser no time certo para que aconteça e para que as coisas deem certo. Então eu vejo que Davi, ele tinha isso como disciplina na vida dele. Ele se movia por uma direção de Deus. Ele se movia por uma direção de Deus, ele se movia no tempo certo de Deus, certo? Ele se movia no tempo certo de Deus, e é isso que nós precisamos. Quando Davi tinha o sinal verde, ele ia à frente. Se ele não tinha o sinal verde, ele esperava até ter a resposta de Deus. Outra coisa que eu aprendo é que as pessoas ao nosso redor influenciam a nossa vitória. Neemias disse: ali vos ajuntareis conosco. Isso fala de companhia, fala de quem está ao seu lado, fala de ambiente espiritual. Há vitórias que você só vai viver se você estiver cercado pelas pessoas certas.
A Bíblia diz em Provérbios 13:20, o que anda com sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Você tem que se conectar com pessoas de propósito na sua vida. Se não houver propósito, você deve se afastar. Por quê? Porque o seu futuro também depende com quem você está se conectando, com quem você está andando junto. Tem pessoas que podem travar o seu crescimento, literalmente. Então, eu observo muito com quem eu ando, o que eu leio, com quem eu estou me conectando, com quem eu estou caminhando junto, porque das duas uma, ou eu vou crescer ou eu vou estagnar e parar. Então, na vida, existe 3 ritmos. Existe o ritmo da pessoa que está decrescendo, da pessoa que está estagnada e da pessoa que está crescendo. Qual desses 3 modos você está vivendo? Você está regredindo? Você está estagnado ou você está crescendo? Muita gente ama a Deus, mas continua cercada de gente que esfria sua fé, que desacredita dos seus sonhos, que enfraquece a sua visão, que faz você agir na carne, que te arrasta para baixo. Não são boas conexões, certo? Pessoas de Deus para a nossa vida, elas marcarão a nossa vida e farão toda a diferença. Você não pode estar cercado de incredulidade e esperar uma vida de vitória. O que diz o Salmos 1? Bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores. Antes, se conecta à lei de Deus e é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que na estação própria dá o seu fruto. Ou seja, está plantado no lugar certo. As pessoas erradas podem atrasar batalhas que Deus já queria ter vencido na sua vida, mas você se conectou e está conectado a pessoas que não estão no ritmo de Deus que Deus tem para a sua vida. As pessoas têm um ritmo, amizades têm um ritmo, e se nós não discernirmos isso, nós ficamos para trás. Tem gente que perde a oportunidade de caminhar com gente ungida, com gente sábia, com gente que vai fazer a diferença na sua vida. Você sabe que é um perigo as pessoas andarem sozinhas na vida. É um perigo as pessoas andarem sozinhas, as pessoas andarem fora da direção de Deus, com pessoas erradas. Também é um problema. Então, andar sozinho é um problema, porque a Bíblia diz que insurge-se contra a verdadeira sabedoria, e andar com pessoas erradas também é um problema. Então, nós não podemos andar sozinhos, mas também não podemos andar com as pessoas erradas. Temos que andar com os amigos de Deus. Temos que andar com os ajudantes do nosso destino. Temos que andar com pessoas que Deus colocou no nosso caminho. Essa é uma palavra que Deus tem para a sua vida, é uma palavra que você tem que aprender. Sabe, Elias e Eliseu, eu estudei assim por muito tempo a vida de Elias e Eliseu. E assim, eu tenho inclusive alguns estudos bem profundos que eu não ministro aqui, mas eu tenho alguns estudos bem profundos sobre Elias e sobre Eliseu, que um dos segredos de Eliseu ter herdado a unção de Elias foi porque ele se conectou e serviu a Elias. E Elias não era uma pessoa fácil, mas ele era uma conexão de Deus para a vida de Eliseu. Tem gente que não entende isso. Às vezes as pessoas pensam que você está conectado a alguém, sabe, que vai ser fácil você se conectar a uma pessoa que Deus quer que você se conecte. Gente, às vezes não vai ser fácil. Elias, se você estudar, Elias era um homem de muita moral, mas era um homem extremamente difícil. Ele era um homem extremamente difícil. Bom, ele chegou a várias vezes dizer para Eliseu sair do caminho dele, fazer outra coisa. Ele mandava Eliseu embora. Elias mandava Eliseu embora várias vezes. Se você lê na Bíblia, eu estudei a vida de Elias e de Eliseu, você vai ver que Elias mandava Eliseu embora. E Eliseu, entendeu que Elias era uma conexão divina. Elias era uma conexão divina. Elias era um homem também um pouco mal-humorado, mas Eliseu manteve-se firme ali do lado dele e foi honrado, foi abençoado. Eu quero que você entenda uma coisa: às vezes Deus vai te conectar a pessoas que não é fácil de lidar,
mas você tem que aprender a lidar com essas pessoas porque elas são uma conexão divina para te abençoar, entende? Então, entender isso vai fazer você ter grandes vitórias. E eu encerro essa palavra declarando que a submissão a Deus é o que ativa a guerra do céu. A Bíblia diz em Tiago 4,7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quer que Deus lute por você? Sujeite-se a Ele. Sujeite-se a Deus, obedeça a Deus. Quer ter vitória sobre o inimigo? Obedeça a Deus, se sujeite a Deus, se sujeite à vontade de Deus. E a gente diz, não, eu me submeto à vontade de Deus. Bem, não é fácil. Né? Se alguém disser para você que é fácil, não é fácil. Porque nós temos desejos no nosso coração, nós temos vontades, né? Nós queremos muitas vezes ir para cá e Deus não quer que a gente vá para cá, tem que ir para lá. Às vezes a gente quer se conectar com uma pessoa e Deus diz assim, não se conecta com essa pessoa, se conecta com essa outra. Sabe, às vezes você viver se sujeitando a Deus não é uma coisa fácil, mas a vitória não está no grito, a vitória não está no seu temperamento, a vitória não está na sua coragem natural, a vitória está na sua submissão. A Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, sujeitai-vos a Deus, resistiu ao diabo e ele fugirá de vós. Essa é a palavra para a tua vida hoje. Eu quero orar por você agora, amém? Quero também convidar você, domingo, estarei ministrando na Get Church, a igreja que abriu as portas para a gente fazer o nosso culto profético, certo? Na capital do Paraná, Curitiba, às 10 horas da manhã, vai ser incrível, vai ser maravilhoso e todos vocês estão convidados, quem me acompanha, que é de Curitiba, que é do Paraná, vem, porque vai ser uma grande bênção. Entre em contato com a igreja, pega o endereço da igreja, vai ser um prazer estar com você lá, ok? Também nós fizemos algo aqui para abençoar a tua vida. Se você adquirir nossos 3 devocionais, Café com Jesus, certo? São devocionais, uma palavra para cada dia. Se você adquirir nossos 3 devocionais, nós vamos dar de presente para você esses 2 livros aqui. O livro que fala sobre visões e um livro que fala sobre sonhos. Vai ser um presente para quem adquirir o kit de devocional, ok? Até domingo, tá, gente? Até domingo nós estaremos com esse propósito aqui de te abençoar. E também convidar você a se tornar aluno da nossa academia. Semana que vem nós temos aula na quarta-feira, ao vivo, dentro da academia. E na quinta-feira da semana que vem, nós vamos ter uma sala profética de conselhos. Um tempo onde meus alunos vão fazer perguntas para mim e eu vou responder eles ao vivo dentro da academia aqui no Global, ok? Também gratidão a você que usa o Superchat, gratidão a você que é membro do canal aqui e gratidão a você que é nosso aluno na academia aqui no Global. Posso orar pela tua vida? Deixa eu orar por você. Quero pedir que você deixe a sua curtida nesse vídeo. Isso ajuda muito para que o YouTube mande para mais pessoas. E se você puder compartilhar com 10, com 100, com 1000 pessoas, compartilha. E se não puder compartilhar com 10, compartilha com pelo menos uma pessoa. Mas seja um canal de Deus para alguém nessa noite. Amém? Seja um canal de Deus. Abençoe alguém com essa oração. Alguém próximo de você está precisando dessa palavra. Alguém próximo de você vai ser ajudado por Deus através dessa palavra. Amém? Posso orar pela tua vida e te abençoar? Doce e amado Espírito Santo, a tua palavra diz que o Senhor batalha por nós, o Senhor peleja por nós. Por isso nos sujeitamos totalmente a Deus, nos sujeitamos à tua palavra, Senhor, nos sujeitamos à tua presença. Senhor, visita cada pessoa que está orando junto comigo agora. Toque-os com o teu poder, doce e amado Espírito Santo. Traga um destravar, traga um romper sobre a vida dessa pessoa. Libera do teu favor sobre ele, libera do teu favor sobre ela e derrama da tua graça, doce e amado Espírito Santo de Deus. A minha oração é para que haja um romper na vida dessa pessoa, haja um grande mover de Deus. Toque-os com o teu poder, Jesus. Toque-os com a tua graça. Senhor, a minha oração é que haja uma visitação agora na vida de cada pessoa. Essa batalha que essa pessoa está, esse tratamento que ela está, Senhor, eu oro para que o Senhor entre nessa batalha e dê vitória a ela. Tu és soberano, Senhor, Tu tens todo o poder, nada é impossível para Deus. Nós cremos no agir de Deus e dizemos a toda doença, dizemos a toda dor, renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo agora. Senhor, eu oro por pessoas
que precisam de uma provisão especial, que precisam de um recurso, que precisam de bons negócios, que precisam fechar vendas. Senhor, eu oro por milagres na vida dessa pessoa. Traga uma intervenção na vida dela em nome de Jesus. Eu oro também, Senhor, pelo cumprimento de promessas. Senhor, se há pessoas aqui nessa oração que de alguma maneira estão dormindo espiritualmente, que de alguma maneira, Senhor, acabaram com medo ou por causa, Senhor, de algum tipo de ataque do inimigo contra a vida dela, Senhor, que a fez parar, que a fez desanimar. A minha oração é para que ela seja despertada agora e que ela volte a caminhar com Deus, ela volte a andar no Espírito e crer que Deus tem o melhor para ela. Eu quero declarar em nome de Jesus, Deus tem o melhor para ti, Deus tem o melhor para a tua casa, Deus tem o melhor para a tua família, que o Senhor te visite, que o toque divino venha sobre ti agora. Senhor, visita teus filhos e filhas, visita teus filhos e filhas agora com poder, tira todo jugo, todo peso, Pai, toda perturbação à noite dentro dessa casa que não deixa as pessoas dormir. Eu vou contra isso agora e dou uma ordem, saia no nome de Jesus. Toda pessoa, Pai, que está ansiosa, angustiada, que essa pessoa seja livre agora no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Amém? Compartilhe essa oração, manda aí para amigos, para parentes, seja uma bênção para alguém, seja um canal da bondade de Deus para alguém agora. Deus te abençoe e até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus 12 bênçãos dos Salmos 23 sobre a tua vida e sobre a tua casa. Que o Senhor, que é o bom pastor, Ele te conduza a pastos verdejantes, a águas tranquilas, que Ele traga um refrigério sobre a tua alma, que Ele faça o teu cálice transbordar, que entre abundância na tua vida, abundância na tua casa, que Ele possa fazer justiça em teu favor, que Ele possa te honrar na presença de outras pessoas e que a bondade, a misericórdia, a provisão sobrenatural dEle possam cercar a tua vida todos os dias e que você possa habitar seguro em Jesus, na presença de Deus todos os dias da tua vida. Eu declaro a bênção do Senhor sobre ti, 12 bênçãos do Salmos 23 sobre a tua vida. Profetizamos no nome de Jesus e oramos também para que haja saúde na tua vida. Eu oro por toda pessoa que está num tratamento, um tratamento para o câncer, um tratamento para alergia, um tratamento para tireoide, para fibromialgia, para depressão. Eu oro pela tua cura total e completa agora. Jesus Cristo cura. A minha fé está em Jesus Cristo, totalmente em Jesus Cristo. Declaramos em nome de Jesus a saúde tocando em cada fibra do teu ser, em cada célula do teu corpo. Declaramos saúde total, plena, perfeita, restauração, a depressão indo embora, a ansiedade indo embora, a angústia indo embora, a perturbação na cabeça indo embora e o alívio de Deus entrando. A paz de Deus entrando na tua vida, na tua casa, no nome de Jesus. Que o Senhor te prospere nos teus caminhos, que teus negócios deem certo, que não haja atrasos na tua vida, mas que as coisas andem, que você não perca tempo, mas que seu tempo seja abençoado por Deus e que você, em tempo hábil, consiga resolver as suas coisas, consiga viver, desfrutar com a tua família do que Deus tem para a tua vida. Que o Senhor renove tuas forças, que o Senhor te dê um ânimo novo, que o Senhor te dê uma visão de águia, que o Senhor te dê discernimento espiritual e que nada falte na tua casa. Nunca falte para os seus compromissos, nunca falte para os teus sonhos, para os teus projetos, no nome de Jesus. Que a providência divina, a providência do alto entre na tua vida, que o Senhor te abençoe, que o Senhor multiplique teus bens, que o Senhor multiplique o que está nas tuas mãos, no nome de Jesus. Que toda briga na tua casa cesse, que toda confusão no teu caminho cesse, que todo atraso na tua vida, nos teus negócios cesse, no poderoso nome de Jesus.
Invocamos o nome de Jesus Cristo e oramos pela salvação de todos dessa casa. Oramos para que todos tenham uma experiência com Jesus, todos dessa casa. Até para aquele que não crê, Pai, para aquele que tem dificuldades de crer, para aquele que está tentando crer. A minha oração é para que essa pessoa experimente a bondade e a misericórdia do nosso Senhor Deus na sua vida, em nome de Jesus. Que ela seja cercada pela presença de Deus, cercada pelas bênçãos de Deus, pela provisão de Deus, pelo sobrenatural de Deus, no nome de Jesus. E que nunca falte na tua vida orientação divina, nunca falte na tua vida direção de Deus, para você caminhar seguro, para você caminhar em paz. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Declare aqui nos comentários 12 bênçãos dos Salmos 23 sobre mim e sobre a minha casa. Escreve aí nos comentários. Amém. Eu quero dar um testemunho aqui para você que eu recebi da Zélia. Ela escreveu assim: na carta para Deus, eu pedi a cura do meu olho esquerdo, que tinha uma lesão. Após 3 injeções, a lesão desapareceu. A doutora olhou a tomo do olho e perguntou se eu havia tomado algum suplemento, pois há pessoas que fazem tratamento por anos sem resultado. Eu disse que não tomei nenhum remédio, mas orei, pedindo a cura ao médico dos médicos, Jesus. Também recebi o testemunho da Adriana e ela escreveu assim: a paz. Eu estava com uma dor insuportável nas costas. Em uma das orações da manhã, o Senhor disse que havia alguém que parecia estar com um peso nas costas e que Deus estava curando naquele momento. Eu pude sentir a cura naquela hora. Bênçãos liberadas pela palavra. Essa é uma das muitas bênçãos que o Senhor Jesus tem usado o Senhor para liberar sobre a minha vida. Que Deus continue lhe abençoando. E o testemunho da Juliana: durante a campanha Uma Carta para Deus, eu recebi a bênção da casa própria para o meu filho. Já fazia alguns meses que eles estavam tentando, mas a documentação não dava certo. Eu fiz a campanha em favor deles e, para a glória de Deus, já estão morando na casa deles. Olha quanto testemunho, quanta coisa bonita que nós temos visto Deus operar, que nós temos visto Jesus agir na vida das pessoas. E eu quero que você que está aí me ouvindo nesse momento entenda: a oração pode muito em seus efeitos. Entregue a Deus, aprenda a entregar a Deus, aprenda a depender de Deus, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Eu estava ainda comentando, acho que ontem, eu estava comentando com um homem que estava trabalhando numa obra, e eu disse assim para ele, essas coisas que têm acontecido de errado na sua vida, porque ele estava me contando os atrapalhos na vida dele, prejuízo financeiro e carro apreendido e um monte de coisa que estava acontecendo na vida dele. E eu disse para ele: amigo, você não acha que você tem que buscar Deus para as coisas se alinhar? Eu disse bem assim para ele. Aí ele concordou comigo. Às vezes as coisas estão dando tão errado na vida da pessoa, está dando tão errado, sabe, que tem que haver aquele despertar, a pessoa tem que se dar conta que tem coisas que não é normal de acontecer. E eu disse ainda para ele, eu disse: ó, você acha que isso aí é normal que está acontecendo contigo? Toda essa sequência, daí ele me contou uma sequência de situações assim que tem acontecido na vida dele. Eu disse: isso é normal? Você é um grande profissional aí, olha tudo isso que está acontecendo contigo, disse para ele. E essa é a conversa de muita gente que também está assim, as coisas estão dando errado, sabe, está tendo prejuízo aqui, prejuízo lá, e é um que fica doente, é outra coisa que estoura lá. Isso não é normal, você não pode aceitar como normal coisas que não são normais. Eu até acredito, um pneu fura, claro que ele fura, agora se ele passar furando, o pneu está com problema, não tem como, certo? Então a gente tem que compreender quando as coisas começam a dar errado, e entender que tem alguma coisa ali por trás, certo? Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Eu vou declarar os Salmos 23 agora. E eu quero pedir a cada pessoa que está entrando nessa oração, deixa a tua curtida aqui nesse vídeo, por gentileza. E se você puder, compartilhe essa oração com amigos, compartilha com parentes, compartilha com amigos. Manda para pelo menos uma pessoa. E aqueles que já estão acostumados a compartilhar, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Tenho certeza de que você vai ser abençoado. Amém? Porque quando a gente pratica a lei da generosidade, compartilhando uma palavra, compartilhando até um abraço com alguém, isso volta para a gente. Amém? Eu tenho certeza que isso vai voltar para você em nome de Jesus. Salmos 23,
diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Escreve aí: nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges com óleo a minha cabeça, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glória a Deus. Eu amo o Salmos 23, porque é um salmo que eu faço orações nele, né? Pedindo a Deus a provisão, pedindo a Deus o cuidado dele, pedindo a Deus a orientação. Então esse salmo realmente é um salmo de muitas bênçãos. Hoje eu quero falar um pouco sobre o reino invisível, tá? Aprenda a ver além do que se vê. Nós temos que começar a ver as coisas além, muito além do que se vê. Em 2 Coríntios 4, verso 16, a Bíblia diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Se você deseja um fluxo constante de alegria na sua vida e uma paz que excede todo entendimento, então você precisa acreditar mais no que não pode ver do que aquilo que você está vendo. Esse é o grande desafio da fé. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas que não se veem. E diz também que sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu preciso crer no que eu não estou vendo. E como acreditar que o que eu não estou vendo é mais real do que o que eu estou vendo, a não ser pela fé? Então, fomos treinados, todos nós aqui fomos treinados a confiar nos olhos naturais. Então, eu acredito naquilo que eu toco, eu acredito naquilo que eu vejo, eu acredito naquilo que eu ouço, mas eu tenho que começar a acreditar também naquilo que eu não vejo, mas que logo, logo eu verei. Entende? Porque esse é o segredo. A verdade é, quando você finalmente vê Deus fazer alguma coisa, aquilo que apareceu diante dos seus olhos já vinha sendo trabalhado há muito tempo por Deus. Já há muito tempo Ele já estava trabalhando. Então, Deus não começa a agir quando você percebe. Deus já estava agindo bem antes. Esse é o reino invisível. Ou seja, eu não vejo, mas eu sei que está lá. Eu não consigo identificar, mas eu sei que está lá. Deus está trabalhando mesmo quando você não vê. Uma das coisas mais poderosas que nós precisamos aprender é: Deus está trabalhando, mesmo quando não há sinal, mesmo quando o problema continua e mesmo quando a oração continua sem resposta. A Bíblia diz em João 5,17: e Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus está trabalhando na sua vida, Deus está trabalhando no seu problema, Deus está trabalhando no seu conflito. Ele está trabalhando. Você não está vendo, mas Ele está trabalhando. Eu oro sobre tudo, literalmente. Literalmente eu oro sobre tudo. Então eu sempre digo que as coisas não acontecem por acaso. As coisas acontecem por uma razão. Por quê? Porque eu orei por aquilo. Eu coloquei aquilo diante de Deus. Se você quer, presta bem atenção nisso, tá? Se você quer que alguma coisa na sua vida tenha interferência divina, você tem que colocar diante de Deus em oração. Ou seja, eu apresento o natural no invisível, e eu sei que a partir daquele momento que eu apresento o natural no invisível, o invisível começa a trabalhar naquilo que eu apresentei.
Então, se eu estou no meio de um negócio e eu apresentei aquele negócio a Deus, a partir do momento que eu apresentei aquilo a Deus, a interferência do céu já começou. Esse é o poder do reino invisível. Aí, às vezes a gente sempre pergunta, as pessoas perguntam, né? E eu já perguntei isso também, você já deve ter perguntado também. Se Deus sabe de tudo, por que eu preciso orar? Se Deus já sabe que eu preciso de tudo, Ele sabe o que eu gosto, Ele sabe o que eu não gosto, Ele sabe o que eu preciso, Ele sabe o que eu não preciso, por que eu preciso orar? Porque você é livre. Deus te tornou livre. Deus se tornou livre. Daí você diz, o que tem a ver liberdade com Deus me responder? Tem tudo a ver, e eu vou te explicar. Se você decidir viver a sua vida sem a interferência do céu, você vive a sua vida sem a interferência do céu. Mas agora, se você quer a interferência do céu na tua vida, você precisa orar. Porque quando você ora, você está pedindo a interferência do céu. Você sabe por que existe tanto combate para você não vir orar aqui comigo? Ou para você não orar na tua casa? Para você não fechar a porta do teu quarto e ali você buscar Deus? Porque o diabo não quer que Deus tenha interferência total na tua vida. Jesus passava grande parte da sua trajetória aqui nessa terra orando, passando tempo com Deus. Eu fico imaginando, sabe, Jesus lidava muito com as coisas espirituais. E em vez dele descansar, quando ele acabava todo o seu trabalho ministerial, a Bíblia diz que ele ia orar e ficava às vezes toda a madrugada orando. Por quê? Porque ele colocava o dia que ele iria viver, ele colocava a sua vida ali, ele colocava as suas situações para que o céu intervisse. Então, eu aprendi a orar sobre tudo. Então, quando uma coisa começa a dar errado, não é que Deus, sabe, esteja ali de alguma maneira me desprotegendo, ou Deus não está me abençoando. Não, ao contrário, o reino invisível está trabalhando. Então, se está dando alguma coisa errada, é por um motivo que está dando errado. Ou é para me abrir os olhos, tá, para algo que eu não estou vendo, porque às vezes a gente acha que uma coisa é um ótimo negócio, e Deus está dizendo assim, não é um ótimo negócio, tá? Não é um ótimo negócio. E às vezes, olha só, às vezes Deus está querendo livrar você de uma coisa assim muito pior lá na frente. Mas você lembra que você orou, que você colocou nas mãos de Deus? Eu vou dizer uma coisa para você, as grandes oportunidades dessa vida estão escondidas em Deus. As grandes oportunidades da vida. Então você chega diante de Deus. Deixa eu pegar aqui. Tá? Você diz, Deus, eu devo comprar isso ou devo comprar isso? O que eu devo fazer, Deus? O que o Senhor acha? Aí isso aqui começa a dar problema. E isso aqui começa a dar problema e Deus começa a mostrar, a confirmar que é isso aqui. E às vezes não é nenhum dos dois, mas você está orando para Deus intervir e te dar algo naquele sentido. Sabe o que Deus faz? Deus faz você encontrar algo que estava escondido da maioria das pessoas, inclusive de você. São os verdadeiros achados e oportunidades da vida. Então eu oro sobre tudo. Eu oro sobre viagens, eu oro sobre negócios, eu oro na minha família, eu oro sobre até mesmo os meus sonhos pessoais, eu oro sobre tudo, mas eu sei que no fim das contas, no fim de tudo, o que vai prevalecer é o que foi decidido no reino invisível, porque eu pedi para Deus intervir, eu pedi para a perfeita vontade de Deus se cumprir na minha vida, eu pedi para que Deus direcionasse o melhor para mim. Eu pedi isso. Esse é o trabalhar do reino invisível. Então você tem que entender que a oração ela tem esse poder. Ela é você dar liberdade para a interferência do céu. Escreve aqui nos comentários. A oração dá liberdade para a interferência do céu. Tá? Então a oração ela tem esse poder.
A partir do momento que você ora, você está dizendo: Deus pode interferir, Deus pode agir, Deus pode operar, pode trabalhar, certo? A Bíblia nos diz que Esaú e Jacó tiveram um grande desentendimento, certo? E o desentendimento foi tão feio entre eles, que eram irmãos, que Esaú prometeu matar Jacó. Foi promessa, ele ameaçou mesmo matar Jacó. Então a Bíblia diz que Jacó fugiu e depois retornou por uma direção de Deus. Só que a Bíblia diz que antes de Jacó se encontrar com Esaú, diz que Jacó teve um encontro com Deus no Val de Jaboque. Ou seja, Jacó pediu uma interferência do céu. Jacó pediu uma interferência do céu sobre a vida dele. E quando isso acontece, de nós pedirmos uma interferência do céu sobre a nossa vida, sabe o que acontece, gente? Deus começa no invisível a agir de uma maneira incrível, extraordinária e até estranha. Porque quando Jacó foi se encontrar com Esaú, Esaú não estava armado para matar Jacó. Esaú não estava armado. Esaú estava quebrantado. Ele se abraçou no irmão dele, os dois ali se reconciliaram, e eu acredito que eles foram irmãos, amigos até o fim da vida. Mas o que aconteceu? Foi uma interferência do reino invisível no encontro de Esaú com Jacó. Então eu creio, que se nós começarmos a apresentar tudo a Deus, nós estamos abrindo a nossa vida para a interferência do céu. Então, as guerras que muitas vezes você enfrenta para permanecer na oração, para ir até o fim de um propósito, é o diabo tentando interromper você, para você não ter a interferência do céu sobre a tua vida. O reino invisível está em funcionamento, está 100% operante, Deus está trabalhando. Eu não vejo, mas Deus está trabalhando. Eu não sei como isso vai se resolver, mas Deus está trabalhando. Eu não sei ainda, nada se abriu, mas Deus está trabalhando. Por quê? Porque eu apresentei aquilo diante de Deus. Entende? É nesse sentido. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Espero que essa palavra tenha te ajudado. Amém? Escreve aí nos comentários: Deus está trabalhando. Você não vê, mas Deus está trabalhando. Amém? Amanhã eu vou continuar com essa mensagem, porque para mim essa mensagem aqui do Reino Invisível é tremenda, é sobrenatural. Eu quero convidar você, domingo agora eu estarei às 10 da manhã em Curitiba, povo de Curitiba, Paraná. Estarei na Get Church, entrada gratuita, certo? Vai ser um culto ao nosso Deus, vai ser maravilhoso, vai ser incrível, e eu creio que vai ser muito profético, vai ser extraordinário, vai ser uma bênção em nome de Jesus, ok? Também quero falar a respeito dos nossos devocionais. Olha só, Café com Jesus 1, Café com Jesus 2 e Café com Jesus 3. Cada um desses livros aqui tem mais de 300 orações, centenas de direções e orientações para o teu dia a dia para você vencer, tá? E se você adquirir os três, os três, eu vou dar de presente para você esses dois livros aqui. Um livro que eu falo sobre visões e um livro que eu falo sobre sonhos. Vai ser um presente para você, tá? E é livro físico. Olha aqui, ó, livro físico, tá? Que a gente vai enviar para você. Se você quiser adquirir, vá até o meu site www.vinicius7.com.br. Até domingo, tá, gente? Até domingo à meia-noite está disponível esse presente aí para você, em nome de Jesus. Inclusive vou levar para Curitiba esse kit aqui também. Tá? Quem comprar 3 vai levar esses 2 aqui de presente. Eu vou presentear aqueles que vão estar conosco lá. Também quero convidar você a se tornar aluno da nossa academia. Gente, está uma benção a Academia Kingdom. Tá? No último módulo que nós começamos agora, estamos agora na verdade nele, eu dei a primeira aula, né? Foi maravilhoso. Quem estava lá pode testificar. Eu tive um tempo de interação com os meus alunos e eu quero a cada aula ter esse tempo de interação, esse tempo de responder perguntas, de tirar dúvidas deles. E eu quero convidar você a se tornar nosso aluno na Academia Kingdom Global. Assim,
você também apoia o nosso ministério e nos abençoa, ok? É só você ir lá no meu site www.vinicius07.com.br. Eu estou fazendo um convite para você. Vem caminhar mais perto da gente, ok? Vem caminhar mais perto da gente em nome de Jesus. Eu quero agora orar por você, tá? Eu quero apresentar você diante do Senhor. Quero agradecer aqueles que são nossos parceiros na televisão. Temos programa todo sábado às 10 da manhã na Rede TV. Estou na Band até o final do mês, tá? Com programa diário às 8h15 da manhã. E glória a Deus por tudo isso. Temos conseguido alcançar milhares e milhares de pessoas. Ore por nós, tá? Ore por nós, porque o desafio ele é grande, mas o Senhor é maior. Amém? Quero pedir que você me ajude a compartilhar. Se você ainda não curtiu esse vídeo, por gentileza, curta aí. Tá? Curta aí esse vídeo e me ajude a compartilhar com o máximo de pessoas que você puder, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, o que nós pedimos nesse momento, além das 12 bênçãos do Salmos 23, é uma interferência total na nossa vida. Nós queremos uma interferência do céu. Senhor, apresentamos a Ti a nossa casa, apresentamos a Ti nosso trabalho, apresentamos a Ti nossos desafios e apresentamos a Ti nossas limitações. E pedimos, Pai, trabalha na nossa vida. Tu tens toda a liberdade, Senhor Jesus Cristo, de agir na nossa casa, de agir nos nossos caminhos. Fala conosco. Nós queremos a ação do céu na nossa vida. Eu oro, Pai, por todo aquele que está doente ou que está num tratamento de saúde, para que haja cura total, completa na vida dessa pessoa, até mesmo aquele, Pai, que pode estar na beira da morte. Livra ele agora. Quem está orando por um familiar que está na beira da morte, eu oro por livramento, eu oro por um milagre, no nome de Jesus Cristo, que haja cura. Jesus Cristo da saúde, a nossa fé está em Jesus. Jesus, 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 nome sobre todo nome. Invocamos o nome de Jesus Cristo, porque Ele tem poder, e declaramos saúde agora, saúde agora. Meu Pai, e eu oro também pela salvação de todos dessa casa, que todos dentro dessa casa sejam salvos, que todos dentro dessa casa tenham uma experiência com Jesus Cristo. Sim, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E nós reconhecemos, Pai, o quão limitados nós somos e o quanto precisamos de Ti. Por isso nos capacita, Pai, nos habilita, nos fortalece, Papai, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus derrame graça e favor sobre a tua vida, no nome de Jesus. Me ajude a compartilhar essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Que Deus te guarde, que Deus te proteja. Até amanhã, 6 da manhã, ao vivo aqui, hein? Em nome de Jesus. Compartilhe. Até mais.